Boa tarde, pessoal, membros do Consune, comunidade acadêmica. Antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer que esse vídeo está indo para a Bia Sanz, que é repórter da UOL, que quem está acompanhando o meu caso junto com a FSB, em questão de mídia. Meu nome é Joana Magalhães, ou Jô Magalhães, ou Joana Largon, o JP, como muita gente me conhece. Eu sou a primeira aluna a cursar medicina pela vaga destinada em cota para trans. Tenho sofrido retaliações e processos e eu vim hoje aqui tentar conversar com vocês um pouquinho sobre isso, em especial os membros do Consune que votam agora o meu recurso no dia 11, e eu queria deixar alguns fatos explícitos. Eu não vou usar o termo claro, porque eu sempre estou em processo de desconstrução, mas eu tenho melhorado o uso e as atribuições de algumas coisas que eu tenho falado. Peço desculpas se eu me embolar, que eu não sei mexer muito com a câmera, eu fico meio louca, né? Mas vamos lá. Eu fui avisada da denúncia de que eu estava numa cota, que eu estava como pessoa irregular na cota para trans. E aí recebi um papel da CAPC falando isso, da CAPC não, desculpe, da CEPAF, me dizendo sobre essa denúncia e a formação de uma comissão especial. Logo de cara que eu soube desse processo, eu entrei em contato com o professor Sandro, solicitando maiores informações, e também solicitando acesso às provas, o que não aconteceu, claro, né? Tudo que eu tentava falar e tentava conversar com a FSB, nada eu era correspondida. Então, tentei ouvir, tem um vídeo do professor Sandro em que o Emerson, que faz parte da CAPC, pergunta sobre o andamento do meu processo. Ele falou que ficou horas e horas anexando vídeos e prints e áudios, mas até agora eu não recebi absolutamente nada. Eu estou encaminhando toda a documentação desse processo para vocês, para que vocês saibam que realmente o que eu estou dizendo é verdade. Eu vou começar logo de uma forma bem clara sobre uma questão que nós da esquerda sempre dizemos, e eu vou usar como paralelo à minha história. A gente fala do Lula, a gente fala que o julgamento dele foi político, né? Que não existiam provas, que não existiam isso e aquilo com relação ao apartamento ou sítio, etc e tal, e que mesmo assim ele foi julgado e condenado. Eu queria dizer de antemão para os senhores, eu estou falando, mas vou provar para os senhores o que eu estou dizendo. O meu julgamento é extremamente político. Político, sim, pela pessoa que eu fui, ruim, pelas coisas idiotas e babacas que eu já falei, mas o meu julgamento neste momento está sendo pela pessoa do JP, nem é da Joana não, é do JP tóxico do passado, em detrimento àquilo tudo que eu fiz, estão me julgando quem eu sou agora. E é bacana porque a todo momento nesse processo investigativo eu sempre estive extremamente disponível. Eu nunca me neguei a falar, eu nunca me neguei a ouvir, eu nunca me neguei a estar presente, a corresponder ou responder nada. Mas desde o início tudo foi bem forjado, eu vou dizer forjado mesmo, porque eu estou encaminhando para os senhores em anexo o áudio da comissão investigativa que fez, formada pelo professor Rafael, professora Dodge e pela professora Rebeca. Eles fizeram apenas 5 questões objetivas comigo, extremamente objetivas. Anotaram um caderninho de papel que durou menos de 13 minutos essa oitiva, e através dessa oitiva eles fizeram um relatório, e esse relatório teve como base para a universidade definir ou não a minha transgeneridade e dizer se eu era trans ou não. Mas a gente vai entrar nesse processo, porque eu vou abrir até aqui o relatório da comissão. Ficaram-se meses, não sei se os senhores sabem, mas ficaram-se meses depois da oitiva. Eu tive nessa oitiva, foi remarcado, etc e tal, eu tive completamente presente. Mas de cara eles fizeram um relatório fraudulento que eu digo para os senhores porque eles colocaram coisas aqui que eu não falei, eles não colocaram coisas que eu falei. Quem sabe a minha história, eu estou encaminhando para vocês os meus pedidos de recurso para que os senhores entendam que é muito mais do que eu estou falando aqui. Eu às vezes fico perdido, não sei
como me comportar, não tenho esse costume. Mas eles fizeram alguns questionamentos nessas 5 perguntas em 13 minutos e eles colocaram algumas coisas aqui que me chocaram um pouco, né? Vamos lá. Primeiro, só lembrar para os senhores que lá na resolução 26 de 2019, 26 de 2019, isso, diz que a comissão recursal ela tem que ser objetiva. Tudo que ela investiga, tudo que ela vai fazer, ela tem que ser objetiva naquilo que ela faz e ela tem que definir quais ações a CAPC ou a CEPAF devem tomar. Também, numa portaria da CEPAF do dia 8 de 2019, diz a mesma coisa lá no parágrafo 3. Os trabalhos da comissão deverão encerrar no prazo de 30 dias, que foram mais de 6 meses para essa comissão funcionar, por igual período a contar da data de publicação da apresentação do relatório conclusivo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, além de fraudulento mesmo, basta os senhores ouvirem o áudio que está aí, que está anexado no e-mail dos senhores, juntamente e lerem o relatório e analisarem aquilo que eu estou falando, que os senhores vão perceber que o relatório foi fraudulento. Mas pior do que ser fraudulento é que o relatório foi inconclusivo. E aqui diz algumas coisas para mim que não tem nem sentido. Deixa eu achar aqui, porque eu sou perdido no meu computador e não sei usar muito computador, tá? Resultados encontrados. Ele diz aqui, quanto à análise de documentos entregues na denúncia, prints de redes sociais e áudio, eu estou encaminhando para os senhores aí o pedido de e-mail que eu mandei para o professor Rafael, para o professor Sandro, e até hoje, eu nunca recebi quais são esses áudios e prints. Agora eu pergunto para os senhores, como eu posso me defender, saber se esses áudios são verdadeiros, se esses prints são verdadeiros, se esses vídeos ou que sejam são verdadeiros, se eu não tive acesso a eles quanto defesa? Pensa aí, como é que diz que tem ampla defesa se não teve ampla defesa? Outra coisa, verificou-se que a denunciante só usava o nome social a partir da migração. Foi verdade, dentro da UFSB eu só usei o nome social a partir da mudança mesmo. Eu me escondi atrás de um personagem e foi um estupim, foi um gatilho para mim para poder fazer toda a mudança na minha vida. Eu nunca neguei isso para ninguém, mas em compensação, fora da UFSB, muita gente já me conhecia, muita gente lá de Vitória já me conhecia. Isso foi tudo dito aí para os professores na investigação que eles fizeram de mim. Nenhuma afirmação da mesma pessoa, nenhuma afirmação pessoal da mesma de se denominar trans. Gente, olhem o áudio. A primeira coisa que ela me pergunta sobre trans, eu falei que eu sou uma pessoa transginária, binária, que eu transito entre o masculino e o feminino, porque é nas minhas condições sociais, por causa do meu trabalho, mas eu me afirmo lá que eu sou uma pessoa trans. Outra coisa, nunca disse que exemplificações de opressões sofridas. Gente, eu preciso especificar a opressão sofrida para eu poder ter acesso à vaga? Pelo amor de Deus, mas eu tive que me expor, eu tive que dizer aí, dizer e contar casos na minha infância de vários estupros que eu sofri. Agora vocês precisam do quê? Do exame de corpo de delito para dizer que eu sofri alguma coisa no passado? Para eu sofrer opressão? O que mais eu preciso fazer? Eu queria entender realmente o que você denomina opressão. Opressão social, de poder não ser você dentro do trabalho, opressão familiar, de não poder ser você dentro da sua família, opressão física, porque eu não posso ser eu, não sei se vocês sabem, eu uso barba, não é porque eu gosto, não. Eu, por mim, não tinha nem barba. Por mim, eu estava com meu corpo liso. Mas por quê? Eu sofri uma doença gengival que acabou em desencadear cardite e outras coisas, e eu perdi parte da dentição. Aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho parte da dentição e eu uso barba para disfarçar isso, porque eu tenho vergonha disso e não tenho dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha para poder fazer um implante, o negócio eu estou gastando com advogado, tendo que provar o que eu sou na UFSB. Pensem aí como é que eu fico arrasada com isso. Né? Então, a UFSB quer mais opressão do que a UFSB está me fazendo, me expor em público, me colocar em praça pública, ser ameaçado por uma travesti como eu fui agora. Né? Esse é o meu grande questionamento. E aí tá... Aí me diz aqui que identificou o conhecimento como conselheira do Consune, da resolução do nome social, mas não ofereceu a explicação sobre o motivo pela qual solicitou. Eu já falei, eu já era, Joana, já tem um vídeo meu, todo mundo já teve acesso a esse vídeo de frente com Joana Largon. Eu fazia vários vídeos como essa personagem na época, porque eu não podia ser Joana Largon 24 horas por dia, então eu fazia um personagem, entrevistava, brincava, fazia com o pessoal, mas eu já era Joana Largon, todo mundo já me identificava como Joana, todos os meus amigos próximos, mas nem por isso. Aí eu vou fazer um grande questionamento para vocês. Vocês conhecem a história da Laerte hoje, a Laerte, né? Mas era o Laerte, o cartunista.
a cartunista. A Laerte decidiu que era trans, quer dizer, revelar sua identidade trans com 64 anos. Então, Laerte nunca foi trans, ou só foi depois de 64? Agora o Elliot Page, saiu essa semana, acho que vocês devem ter acesso e devem ter ouvido isso. O Elliot Page, antiga Ellen Page, tem características extremamente cis femininas ainda, e ela vai continuar, inclusive, ela não ele, agora, né, que é o Hélio, vai continuar atuando com características femininas para contratos que ele tem. O Hélio não é trans, porque ele vai atuar como pessoa porque tem características femininas. São essas questões que eu me faço. E outra coisa muito pior, se vocês pegarem esse relatório, eu espero que vocês leiam, sinceramente, de coração, eu espero que vocês leiam, vocês vão verificar que a comissão absolutamente fala da UFSB, mas em momento nenhum, a comissão foi conclusiva sobre o meu caso. Ela só diz lá em um negócio que a universidade precisa fazer algumas sanções. Quanto às sanções administrativas possíveis fraudes que possam ser encontradas, há que construir-se possíveis fraudes, mas não fala. Um regimento desta comissão, entendendo que essa comissão devem ser construídas pela CEPAF, que sequer fala em momento nenhum, não afirma em momento nenhum que eu não sou trans. Não afirma. Eu gostaria que vocês lessem à luz da crítica. Vocês vão perceber que não afirma em momento nenhum que eu não sou trans. Esse relatório. E aí o que aconteceu? Após pedir esse relatório mais de 3 vezes, eu tive que pedir uma, pedir 2, só na terceira vez, quando eu mandei um e-mail com solicitação para a reitoria e para a ouvidoria da universidade, é que eu fui atendida e recebi esse relatório. E esse relatório já estava rodando, tá? Só para os senhores saberem. Esse relatório já estava rodando. E pior, eu recebi esse relatório foi votado pela CAPC, que culminou no cancelamento da minha vaga. Só que eu digo para os senhores, se a comissão foi baseada no PAD, vocês sabem o que é PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. O PAD diz também lá que todas as comissões investigativas ou comissões de análise, elas precisam ser conclusivas e precisam dizer aquilo que tem que fazer com a pessoa denunciada. Se a resolução da universidade, a resolução não, o negócio lá do 8 de 2000 Calma aí que eu vou ler para vocês aqui, desculpem, porque eu anotei, eu sou péssima A portaria da CEPAF de 8 de 2019 diz no 3º parágrafo que tem que ser conclusiva. Aí eu digo para vocês também, a resolução 26 de 2019 da CAPC, que forma a CAPC, também diz que essa comissão tem que ser conclusiva. Essa comissão não foi conclusiva. O que o professor Rafael fez? O professor Rafael reuniu a CAPC e ainda eu tive acesso, vocês podem, também estou mandando a ata para vocês da CAPC. Ele fez um relatório paralelo, pensa aí, sem que fosse definido nada e sem que o relatório não diz ou não diz que eu sou trans. Pensa lá. O relatório é completamente evasivo e vazio. O professor Rafael foi e tomou a decisão de chamar todo mundo para uma votação sem o relatório conclusivo e votar pela minha expulsão. Como? Mas baseado em quê? Quais foram as bases que o professor Rafael tomou legal para tomar uma decisão dessa? Então, como ele pode cancelar minha autodeclaração? Como ele pode dizer que eu não sou uma pessoa trans se ele não tem objeto real e concreto para dizer aquilo? Me expliquem aí. Os senhores poderiam me explicar isso? Porque eu sinceramente, todos os momentos que eu olho aqui, o meu julgamento nesse sentido está sendo um julgamento político. Outra coisa que eu tenho para dizer para os senhores, todas as minhas tratativas com o professor Rafael foi de extrema grosseria da parte dele comigo. O professor Rafael só passou a me chamar e me tratar com pronome feminino ou a me tratar como pessoa a partir do momento que eu denunciei a CAPC, a ouvidoria da universidade. A ouvidoria essa que escutou várias denúncias minhas de transfobia de professor, transfobia de fulano, de cicrano dentro da universidade. Sabe o que fez? Absolutamente nada. Não fez questão nem de investigar. Inclusive mandou uma indireta para mim outro dia dizendo que teria que melhorar, em vez de pesquisar as minhas coisas, teriam que melhorar a forma como analisam-se as fraudes para pessoa trans dentro da universidade. Porra, que universidade é essa? Que universidade desconstrutora é essa que a gente faz parte? Cadê aquele plano orientador dentro dessa universidade? A gente só aceita o discurso que é aquele discurso em quem está no nosso ciclo. Quer dizer, eu sou uma pessoa trans de esquerda.
Eu sou uma pessoa trans, progressista no sentido econômico e outra política, etc e tal, mas eu sou uma pessoa trans de esquerda. Mas e aí? As pessoas trans de direita jamais poderiam ter acesso a essa universidade? As pessoas trans que têm trocentas coisas que impedem elas de expor sua vida ou de ter características estritas daquilo que ela... do gênero que ela se enquadra, ela não pode ter acesso também? Então me expliquem aí. E outra coisa, e se não podem ter acesso, quais são as características, gente, para determinar se uma pessoa é trans ou não? A resolução do Conselho Federal de Psicologia, lá no 1/2018, ela diz claramente que é autodeterminação. Nenhum psicólogo pode atuar de nenhuma forma prejudicar uma pessoa que se autodetermina como transgênera. Aí eu digo para os senhores, lá no dia 7 de julho, de 2019, na reunião da CAPC, que está gravada, que está aí no negócio, vocês podem ter acesso, que está lá no YouTube para todo mundo ver, o professor Sandro diz claramente que a escolha da comissão foi feita basicamente porque os 3 membros eram da psicologia. Eu digo para os senhores, como assim eles são psicólogos? O Conselho Federal de Psicologia diz que não pode, eles estão atuando como psicólogos. Aí, pior, 5 perguntas, 13 minutos é o suficiente para um psicólogo definir a transgeneridade ou não de uma pessoa? Psicólogos passam aí centenas de consultas, dezenas de consultas com a pessoa. Outra coisa, a universidade não se preocupou em ouvir os meus amigos, a universidade não se preocupou em vir à minha casa, a universidade não se preocupou em ouvir a minha família, não se preocupou em fazer uma análise pregressa da minha vida, a universidade não se preocupou em um monte de coisa. Em apenas 14 ou 13 minutos foi que ela definiu toda a minha vida e decidiu se eu sou trans ou não. Aí eu digo para os senhores, isso é legal? Isso é moral? Isso é moral, senhores? Não é, em hipótese nenhuma, isso não é moral. Isso não é uma coisa que se faça, o processo tem que ser explícito, tem que ser transparente, ele tem que ser moralizado. Agora, uma coisa que já veio definida lá, dentro das próprias reuniões da CAPC e da CEPAF, da CAPC eu nem posso dizer, mas da CEPAF, o professor Sandro deixa muito claro de quais eram as vias e quais eram os resultados finais, porque que já estava decidido desde o início de quando a minha denúncia foi apresentada. Por que eu não tive acesso às provas? Por que eu nunca tive acesso à informação? Outra coisa pior, o relatório da CAPC foi vazado, foi colocado dentro da CIPAC, vazado, dizendo da minha expulsão. Eu tive acesso, fui a última pessoa a ter acesso, eu recebi por WhatsApp que eu tinha sido expulsa. A universidade nem se preocupou em tentar me avisar antes ou não deixar aquilo explícito para todo mundo. Eu estou dizendo para vocês que eu estou mandando tudo aí, eu não estou tirando nada da minha cabeça, não. Eu posso ser estressada, maluca, negócio, mas eu não invento coisas. Eu estou dizendo para os senhores são coisas objetivas que estão em tudo que eu estou mandando para os senhores. Basta ler, ter um mínimo de bom senso, perdão se eu estou sendo grosseira, mas ter um mínimo de bom senso para ler e entender o que é real e o que é ficcional e o que é delimitado para ser um julgamento político dentro dessa universidade. São coisas bem estressantes mesmo. Eu solicitei o recurso para a comissão, para a CAPC, que demorou, inclusive o professor Rafael não fez questão, Gabriel, desculpa, o nome dele é Gabriel, o professor Gabriel não fez questão nenhuma, nunca de me atender, não foi respeitoso comigo em situação nenhuma. Eu mostro para os senhores os e-mails todos que eu troquei com ele, diversas vezes mal me respondia, ou me tratava mal, ou sequer usava nenhum pronome para falar comigo, e quando solicitei o recurso, foram 59 dias, 57 dias, esse recurso demorou para sair. E esse recurso, senhores, a universidade admite que eu sou uma pessoa trans, ela fala que eu sou trans a partir do momento que eu me declarei trans, quer dizer, se eu a partir do momento eu me declarei trans antes de concorrer ao edital, mas eu sempre fui trans, eu sempre fui transgênera, eu sempre transitei entre masculino e feminino, eu tenho trocentos traumas de infância, eu fui estuprado várias vezes por ser menininha, eu sofri, hoje eu tenho dificuldade até em ir ao banheiro por ter recebido 4 pontos em um desses estupros e chegar em casa sangrando e ter que mentir para minha família porque eu tinha medo, porque minha família era ameaçada, ou ir para casa de um parente e ser estuprada lá, quer dizer, isso não é o bastante? Isso não diz o que é uma opressão, ou ter que usar uma barba para esconder características faciais minhas,
ou não poder no trabalho ter o cabelo pintado, ou não poder ter o cabelo grande, eu ter que sair de casa e arrancar meus brincos. É isso? Isso não é ser oprimida? O que é ser oprimida? Outra coisa, por que eu não me enquadraria, mesmo sendo trans, por que eu não me enquadraria dentro do processo de ter direito à cota, já que eu sou uma pessoa vinda de escola pública, eu sou pobre, eu quase não tenho... Desculpa, eu estou passando um pouco mal, estou com falta de ar, eu sou uma pessoa pobre e... Vivi a minha vida inteira na pobreza e eu não tenho direito às ações afirmativas dessa universidade. Eu quero entender o porquê. Pior do que entender o porquê é se demorar 57 dias para fazer um relatório e nesse mesmo relatório dizer que eu sou trans e sem base científica, sem base jurídica, sem dar acesso a nada, sem me escutar, a universidade tomar a decisão de compactuar com o relatório da primeira comissão, que não diz nada, que na verdade compactua com um relatório inventado pelo professor Rafael dentro da CAPC. Inclusive, recebi denúncias de membros da CAPC, que pediram para eu solicitar ao Ministério Público, que eu já solicitei, vídeos da reunião da CAPC, onde o professor Rafael o professor Gabriel extremamente homofóbico, não, transfóbico, e me trata sempre no masculino, nunca me tratou no feminino. Outra coisa, a escolha da comissão recursal, que deveria ter sido feita por sorteio, foi escolhida por ele, recebi a denúncia de que tinha sido escolhida por ele, já indicativa, porque eram amigos dele. E aí, senhores, como é que essa universidade é transparente? Como é que o direito aqui é transparente? E outra coisa, um tratado da ONU e para os direitos humanos diz que é autoafirmação ser transgênero, que qualquer pessoa que se autoafirma, ela é transgênero. O STF diz que para você mudar seus documentos, fazer as alterações documentais, você só precisa ir lá e se autoafirmar, certo? Você não precisa provar nada, você pode fazer a mudança no seu nome social, você já solicitei inclusive no título de eleitor e estou trabalhando para solicitar agora no RG. O Conselho Federal de Medicina diz que a autoafirmação, junto na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, deixou de ser tratado a transgeneridade como doença, não faz mais parte do CID-10 como doença e disforia de gênero, então não é mais classificado como doença. Não tem uma base fenotípica ou genotípica ou estereotípica, não sei se está certo falar assim, estereotípica, que diga quais são as características de uma pessoa transgênero. Eu queria saber dos senhores, baseados em que a universidade diz que eu não sou transgênero? E baseado em que a universidade diz que eu não sofri opressões para não ter direito a essa cota? Senhores, nunca veio um assistente social na minha casa. A universidade tem um monte de assistentes sociais aqui no campus. Nunca ninguém me procurou. A universidade tem psicólogos. Nenhum psicólogo de verdade da universidade. Estou falando professor exercendo ilegalmente a psicologia, não. Estou falando que nenhum professor, nenhum psicólogo da universidade que deveria ser tratado como veio aqui na minha casa. Ninguém fez questão de vir aqui falar comigo, falar com os meus amigos. Os senhores realmente acham que em 14 minutos, com prints que eu não tive acesso, alguém pode dizer se eu sou não ou trans? Os senhores podem afirmar que eu não sou transgênero? Os senhores podem? Porque eu digo para os senhores, eu sou uma pessoa transgênera, eu sou uma pessoa trans, eu sou a Joana Larcon, eu sou a Joana Magalhães, eu sou a Jo Magalhães, e em determinados momentos eu sou o JP, porque eu preciso trabalhar, eu preciso comer, e o único trabalho que me dá tempo para estudar, que me permite sair, é esse que eu estou trabalhando com mais de 30 peões na roça, carregando peso, cuidando de peão, e eu vou continuar lá, porque é esse trabalho que me sustenta, mas ao mesmo tempo eu relevo sou tratado com opressão todos os dias porque eu sou assim. Por eu ser Joana, por eu pintar as unhas, por eu passar maquiagem, às vezes por eu ir maquiada para trabalhar, ou por eu estar deixando meu cabelo crescer como eu sempre quis. E aí os senhores vêm me dizer que eu não sofri opressão, que eu posso ser... Gente, vamos olhar as legalidades de todo esse processo. Eu não digo que a universidade não tenha direito, não, senhores. A universidade tem direito, sim, de questionar uma autodeclaração. Eu concordo plenamente com isso, mas a gente precisa questionar uma autodeclaração com meios éticos e morais. Eu acho que se a moral vale para aquele que julga o Lula lá, que aquele
perdão da palavra, o babaca, esse modelo de transparência e de licitude tem que valer para o meu caso também. Eu pergunto aos senhores que vão votar no dia 11, os senhores têm certeza que eu não sou transgênero, senhores? Os senhores acham que dizer que uma pessoa não é trans não é estar cometendo transfobia, me impedindo de ter acesso à minha vaga? Mais destruidora do que essa universidade já foi com tanta gente. Quantas pessoas saem daqui chorando, quantas pessoas tiveram a vida destruída e agora a dignidade mínima que eu busco, que é de ser aceitada pela universidade, eu sou tratada como lixo, eu sou tratada e exposta em público como fraudadora, quando eu não sou. Eu queria dizer para os senhores, eu não sou fraudadora, eu quero o meu direito à vaga, senhores. Eu quero poder exercer o curso que eu gosto no futuro, eu quero poder estudar e ter respeitado o meu nome social, ter respeitado a minha identidade de gênero, quando a universidade não faz isso. A universidade aceita qualquer um que vem de fora, mas por que ela não aceita a mim? Então, me digam, por que eu não sou aceita pela universidade? É porque, para vocês, eu não sou trans? Não. É por tudo que eu fiz no passado, por todas as coisas que eu falei, por todas as vezes em que eu bati de frente com o sistema, todas as vezes que eu discordava de alguma coisa, porque sim, nós, apesar de lutarmos por questões sociais, nós já fomos muitas vezes tóxicos. Inclusive, a gente, sendo de esquerda, a gente é tóxico. E aí, para não ficar enrolando aqui, prolixa, feito louca, eu queria questionar justamente aos senhores isso. Quais são as bases técnicas e as bases legais que a universidade está utilizando para dizer que eu não sou transgênero? Isso precisa ficar exposto, porque a ONU não diz. O Ministério Público Federal ou o Ministério Público não tem nenhuma cartilha do governo. Não há nada que digam. Nossa, eu estou ficando branca. Desculpa, gente, eu estou com um pouco de falta de ar falando e aí eu não sei se eu estou com Covid ou não. Eu estou ficando meio... E aí, o meu questionamento é esse. Qual é a base? Se é a base, então, uma pessoa ela só é trans depois que ela se declara trans, para os senhores é assim, mas isso tá dito aonde? Onde é que diz isso? Se você hoje for presa e você disser que é trans, você pode solicitar o direito de ir para um presídio feminino, por exemplo, no meu caso, e esse direito é resguardado pelo STF. Mas a universidade diz que eu não sou? O que eu preciso mais fazer para ser trans? Pelo amor de Deus, gente. Eu só peço aos senhores que votem e analisem todos os documentos que eu estou mandando para os senhores. Eu peço que os senhores também que votem com consciência de justiça e de legalidade. A universidade está sendo ilegal, está sendo transfóbica, esses relatórios são no mínimo mentirosos, entre outras coisas. Só para os senhores verem, mais um assunto aqui, para os senhores verem, eu solicitei o recurso e alunos de 2014 que tiveram cancelamento da matrícula solicitaram também o recurso. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram a matrícula reativada. O que aconteceu comigo? Eu não tive a matrícula reativada. Então, qual a diferença minha do meu caso para os outros alunos? Os que se declararam negros puderam recorrer e tiveram a matrícula reativada. Eu, como me declarei trans, tive a minha matrícula cancelada e não pude recorrer com ela cancelada até a última instância, que seria um consumidor. Qual a diferença? Outra coisa, vazou um documento, vazou não, que fui eu que vazei, que estava lá no CIPAC aberto para todo mundo, o documento, eu mandei para todo mundo uma renca de gente que foi denunciada, mais de 52 denúncias por fraude em cotas. Adivinha qual foi a única que foi para frente, senhores? A linda aqui, né? Arrasada aqui, porque nenhuma outra mais foi investigada. Vocês querem mais prova clara de que todo esse processo é político? Então eu queria dizer e pedir para os senhores que votem com consciência. Eu não vou me humilhar mais, não vou me expor mais, não vou ter que contar minha vida mais, como eu já fiz tanto, como eu já me expus em público, como eu já coloquei em rede social. Eu espero que a Bia da UOL esteja vendo isso aí, também junto com os documentos que está sendo enviado para ela, e que a gente possa tentar entender e fazer justiça de verdade, não é justiça da Inquisição, como a UFSB está fazendo não, tá? Eu espero que os senhores votem com consciência, espero que os senhores não sejam transfóbicos e entendam tudo que eu falei nesse vídeo e analisem os documentos. Obrigado, sério mesmo, obrigado.